Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas, trader de opções, entre outras atividades. Curta, comente, faça perguntas, ative as notificações. Mais um vídeo gratuito que vale muito dinheiro. Chegamos aos 700 membros no Telegram. Cada vez mais, o grupo ganha vida própria com altas discussões. Venha fazer parte dessa revolução na venda de volatilidade. O último vídeo, o do Delta 30, deixou um gostinho de quero mais, ao situar a sua escolha a um maior IVR, competindo então com o Delta 50. Será que poderemos de fato agora saber qual é o melhor? Será que o maior prêmio dos Straddle compensa o maior risco que você corre com ele? O que será que as pesquisas dizem? E nós então passaremos por 3 delas, em que você verá toda a beleza da ciência com dados irrefutáveis e coerentes, claro, com a prática operacional no nosso país. E você ainda vai ter uma posição oficial da Test 3. Está imperdível. Me acompanhe. Delta 50, parte 3 da série Tudo sobre escolha de Delta. O primeiro indicador, que é o mais básico de todos, é o PL bruto. A gente vai estar aqui fazendo uma análise em cima dele, com o nosso primeiro estudo de hoje, que é pelo SP500, Estados Unidos, de 2005 a 2016, 2.800 ocorrências, aberto o mais próximo possível dos 45 dias por exercício e comparados, então, com Delta 5, 10, 16, 30 e agora inserindo 50 para a gente comparar com os outros. E isso é sempre muito importante você ficar atento. Qual é o critério de encerramento? Aqui é para levar até a expiração. Então, esse é o tipo de pesquisa mais básico para a gente estar avaliando as diferenças entre os diferentes deltas. E você vê, então, aqui, como esperado, quanto maior o delta, maior o PL médio, mas também menor a taxa de sucesso, que já era esperado. Quanto maior é o delta, vai se aumentando, então, a lucratividade. Isso aqui já é um dado importante, porque quando você está falando aqui da média, ela já tem todas as lojas, então, se está positivo aqui, é porque, na média, são operações vencedoras, e aqui a taxa de sucesso. Então, quando você coloca apenas pela lucratividade bruta, o resultado é esse como está na tela. Quanto maior o delta, maior o lucro. A longo prazo, especialmente, mas também com maior volatilidade. Então, você vê aqui o que aconteceu em 2008, você vê aqui que o Straddle estava vencedor, mas ele mergulhou mais que todo mundo que estava aqui. Mas também se recuperou, então é um nível altíssimo de volatilidade, que a longo prazo vai se mostrando vencedor. A questão principal é: queremos saber se esse maior lucro compensa o maior risco. E comparar, em especial, o Delta 30, porque nós colocamos no último vídeo como Delta 30 também um delta para ser operado em alta volatilidade. Então, esse que é o desafio aqui. Mas, se você for olhar apenas a lucratividade bruta,
sem nenhum manejo, claro que quanto maior o delta, vai ser maior o lucro. Desde que você suporte os piores momentos e tenha nervos de aço. Quando você compara o break-even entre um straddle, delta 30 e 16, você vê algo bastante interessante, que inclusive eu fiz esse mapinha aqui com 6 ativos brasileiros. Eu não quis colocar aqui hoje, senão vai ficar muito grande. Mas o que eu reparei também aqui no nosso mercado? Eu reparei que o break-even, o range vencedor do Delta 16 é sempre muito maior. E o range do Delta 30 ele é muito próximo, ele é maior, mas muito próximo ao range do break-even do straddle. E a vantajosidade do Delta 30 é muito função de se essa área que está aqui, que é maior, que é do straddle, ela é maior do que esse triângulo que está aqui em cima, de maiores ganhos. Porque você ficando no miolo, você vai ter mais ganhos disparado no straddle. E a diferença de break-even aqui, ela não é tão grande. Só para vocês guardarem essas curvas de payoff. Mas então, quando a gente analisa o resultado do primeiro estudo, já vem um resultado bastante impressionante, que é um perfil de risco e retorno bastante semelhante, quando manejado. 25 no straddle e 50 no struggle 30. Aquele gráfico lá era sem manejo. Quando você maneja, você aproxima os dois. E você vê aqui, ó, que o lucro médio praticamente é o mesmo. O nível de trades vencedores é até um pouquinho melhor, mas a gente pode dizer que está dentro da margem de erro, como são as pesquisas, né? É muito próximo. E o curioso, ele ainda é um pouquinho pior no Strangle, nessa pesquisa aí que foi feita. Quando você compara com o 16, você vê que está coerente, porque realmente a média é menor, já é esperado que seja assim. Na verdade, em geral, é um pouquinho maior do que isso, em média, mas está coerente. Assim como também o desvio padrão é bem menor. Aqui. O que é também coerente. O desvio padrão, vocês vão estar verificando mais adiante, que é uma medida de risco, que você pode estar trazendo o desvio padrão para indicador de resultado, como contraponto ao PL médio. Mas a primeira observação que a gente faz nesse primeiro estudo é que o Strangle 30 ele tem um perfil muito parecido com o Straddle quando ambos são manejados em meta de lucro. O que ainda não nos permite tomar uma decisão de qual é o melhor. Será que vamos conseguir? Vamos seguir adiante. Ainda não foi nessa. Vamos olhar aqui o retorno sobre o capital diário, que é um indicador extremamente assertivo. Então, a gente sai de um ambiente de apenas análise da lucratividade para uma de retorno de capital diário, que é um indicador muito superior. Então, a gente, para comparar diferentes deltas, devemos levar em conta os diferentes alvos de saída, os dias de trade, bem como a chamada de margem. Então, a gente vai ter a lucratividade diária sobre a margem chamada. Então, vamos ver aqui um estudo onde ele foi manejado por meta de tempo, 21 DTE para os strangles e 14
DIT, o que quer dizer isso? Dias em trade. Você abriu a posição, ele fica, então, 14 dias sendo negociado, que é menos que os 24 aqui, dessa diferença aqui nos extremos. E vamos calcular, então, o retorno diário sobre o capital, de acordo com o que a gente analisou lá. E olha só o resultado, de certa forma, surpreendente. Os deltas 30 e 50 resultam em mesmo ROC diário, e ainda assim superior ao delta 16. Por que deu, então, delta 16 a menos aqui? Porque os estranhos delta 16, eles alcançam a meta de lucro muito mais rapidamente. E aqui você forçou com que eles ficassem sempre 21 dias. Então, isso tira muito da vantagem desse cálculo diário, porque você está fixando o dia. Você fixando o dia em uma meta diária, você nivela de uma forma que você não mostra toda a vantagem do delta 16, porque o delta 16, em grande parte dos trades, vai ficar menos que os 21 dias. É por isso que aqui deu mais vantagem ao 30 e 50, porque normalmente você demora mais nesses deltas. O que, quando compara, então, com 16, acaba colocando o 16 em vantagem. Ah, Leandro, mas então por que você botou esse estúdio? Porque aqui ele é muito útil para a gente conseguir ver a diferença entre o 30 e 50, o que colocam eles em posição de igualdade. Na situação que está aqui, do manejo de 21, o 30 e 14 mais curto para o straddle. Então, parte dos estranhos delta 16 que encerrariam em maior lucro segue até os 21 DTE. Mas aqui, mais uma vez, a gente vê o 30 empatado com o 50, mas isso não é bom para o 50. Por que não é bom para o 50? Porque o 50 tem mais risco. Por que você vai negociar o 50 se ele te dá o mesmo ROC diário e te exige mais risco? E essa foi exatamente a conclusão que a Test Trade chegou. Quando ela fez, então, esse show The Most Efficient Strangle. Eu fiz questão de trazer o slide original para vocês verem que é uma posição oficial da Test Trade. Que ela diz o seguinte: apesar dos mais altos deltas em strangles terem aproximadamente o mesmo ROC, o mesmo retorno sobre capital, nós usualmente iremos manter o padrão de preferência de 30 delta strangle sobre o straddle, pelas seguintes razões: maior flexibilidade de manejo quando as coisas vão errado, maior POP e menor volatilidade do portfólio. Então, por esse estudo aqui, é mais vantajoso você negociar delta 30 sobre o straddle em ambientes de maior volatilidade. Só que a gente tem que fazer um parênteses aqui, tá? Duas ressalvas. A primeira ressalva é que essa conclusão se baseou nesses fechamentos, 21 DTE para Strangle 30 e 14 dias em trade para straddle. Você alterando essas metas aqui, você pode chegar em resultados um pouco diferentes, que dependem do perfil de movimento de cada um. Você vai entender por que eu estou dizendo isso mais adiante, no nosso último estudo. Tá?
Mas isso aqui já vai te deixar aí com mais uma pulga atrás da orelha. Vamos agora dar mais um passo além. Vamos trazer um novo indicador, que é o PL por risco. Nós vamos pegar aqui o indicador de lucratividade bruta e dividir pela volatilidade. Porque a gente sabe que quanto mais alto é o delta, maior é o swing, maior é a oscilação da lucratividade. E essa oscilação é um ótimo medidor do risco que você está correndo ao abrir deltas cada vez maiores. E é muito importante também para a nossa análise a gente separar por nível de volatilidade. Como a gente fez no delta 30, quando a gente descobriu que o delta 30 ele era vantajoso somente em altas volatilidades. Então, é importante a gente fazer também esse à parte também, para a gente conseguir analisar. Então, é um estudo que vai pegar a lucratividade pela movimentação, pelo risco, e separar em dois ambientes de volatilidade. Na verdade, são três ambientes: altíssima volatilidade, média volatilidade e baixa volatilidade, para a gente poder analisar os resultados. E o estudo é esse aqui, que é um estudo bastante robusto, onde você tem toda essa variação de deltas, 20 mil ocorrências, alterando o VIX menos 10, entre 10 e 20, mais do que 20. E nós, então, colocaremos todos eles, dessa vez, no mesmo limite. E isso aqui é mais justo para os straddles. Por quê? Porque quando você deixou os straddles menos tempo que os triangles, você não deixou os straddles extraírem essa maior lucratividade. Então, esse aqui foi a lacuna desse estudo aqui. Porque você tinha que ter botado também 21 DTE. Na verdade, o straddle, ele demora mais tempo para você extrair todo o potencial dele. Então, essa é a diferença. A maior diferença entre esses dois estudos. Que, a meu ver, me parece ser uma comparação mais justa. O que será, então, que esse estudo aqui demonstrou? Tcharará, suspense. Olha só. Estão aqui as três linhas, vermelha para baixo, amarelo para médio e verde para alta volatilidade. Primeiro, vamos só pegar somente aqueles que foram levados até a expiração. Quando o VIX é baixo, operar menos deltas performa melhor em termos de PL e risco. O que quer dizer aqui? Quando a gente pega, então, o vermelho, o que a gente observa? A gente observa que o delta 16 ele é superior aos delta 30 e muito mais aos 50. E você tem que observar o seguinte: o que isso está querendo dizer? É mais vantajoso mesmo, porque ele está considerando aqui o PL pelo risco. É claro que você vai ter um PL maior aqui no 50, mas o risco que você vai correr para ganhar esse PL não compensa, porque é inferior ao que seria o delta 16. Mas vejam só, a conclusão é diferente quando você está no ambiente de alta volatilidade. Tanto para o 30 quanto para o 50. Então, o que isso aqui está demonstrando? Que, inquestionavelmente, você levar
deltas altos para expiração é mais vantajoso do que deltas pequenos, num ambiente de alta volatilidade. É a prova cabal da razão pela qual a escola europeia, capitaneada aí pelo Sul, seu grande expoente aí, nobre investidor, essa é a razão pela qual eles ganham dinheiro fazendo estredo. Porque todo aquele risco gama que você corre é compensado. Ah, Leandro, se eu estou enxergando bem, eu acho que o 30 ainda é um pouquinho melhor que o 50. Gente, tem uma margenzinha de erro aí, né? Tem uma margenzinha de erro. Eu diria que é praticamente igual. Mas esse aqui é só o primeiro gráfico. Vamos, então, à tela mais importante dos estudos de hoje. E é muito importante que você consiga interpretar corretamente esse gráfico aqui. Tá? Vamos lá. Quando é feito o manejo de tempo, menores deltas têm ligeiramente melhor performance, quando considerado risco. Olha só. Não está se dizendo aqui que você vai ganhar mais fazendo delta 16. Primeira coisa que você tem que entender ao interpretar esse gráfico. Você não vai ganhar mais fazendo delta 16. Porque esse gráfico está dizendo aqui que você vai ter melhor relação de risco e retorno no delta 16, independente do nível de volatilidade, quando você maneja pelo tempo. Quando você sai antes do trade. Quando ele coloca aqui, especialmente aqui a partir do 20, que eles têm praticamente o mesmo PL por risco, não quer dizer que você vai ganhar a mesma coisa, quer dizer o seguinte, quer dizer que todo acréscimo de risco, quando você aumenta o delta, ele é compensado pelo acréscimo de lucratividade. Então, você não vai estar numa posição inferior de risco e retorno, você avançando no delta 50. Mas, quando você está em ambiente de baixa volatilidade, a relação de risco e retorno no delta 16 é extremamente superior quando você encerra. Só é comparável em ambiente de alta volatilidade. Como é que você interpreta isso aqui, então? Vai interpretar da seguinte forma. Se você está num ambiente de baixa volatilidade, é inteligente, você vai ter estatística a seu favor quando você adota o delta 16. Ah, Leandro, mas ele está menor que o 20. Aqui no... mas ele está maior aqui no médio. Então, vai ficar por aqui. Então, você escolheu o delta 16, sempre vai te colocar numa posição de melhor risco-retorno quando encerrado cedo. Não tem nem o que você pensar. Mas, quando você estiver num ambiente de alta volatilidade, você vai ter uma situação de trade-off, onde a relação de risco e retorno ela é constante, uma ligeira vantagem para o delta 16, mas que não impede você de optar. E aqui, quando você compara o 30 com o 50, já está incluído o risco, o que torna a decisão entre o 30 e 50 como equivalente. Isso quer dizer, então, que não tem melhor entre o 30 e o 50? Nesse gráfico aqui, não.
Nesse estudo aqui, diz que não. Ah, Leandro, mas tem um estudo lá que diz que sim. E a própria Test Trade assumiu posição que sim. Pois é, mas é que nem decisão do STF, né? Cada hora muda. Você pode pegar um estudo que às vezes não bate muito com o outro, dependendo da amostra, né? Que nem pesquisa eleitoral, dependendo da amostra que você pega, sai um resultado diferente. Lembra que a gente falou que existe muito mais variações em opções do que em ações? Em ações é só o preço ali de capa, né? Para opções tem várias variáveis ali correndo, que é quando você abre, quando você fecha, nível de volatilidade, meta de lucro. Cada uma dessas variáveis impacta o resultado. E tenha, assim, uma pequena incoerência quando a gente analisa de forma global os posicionamentos da Test Trade. Apesar de que naquele estudo ela assumiu o Delta 30 como uma boa operação, melhor do que o Straddle, por que então ela não dá mais foco no Strangle 30? Quando você vai pesquisar e vai ver lá todos os programas, estudos que eles fazem, o foco deles é Strangle 16 e Straddle. Você vê muito mais discussões, estudos, operações em Straddle do que Strangle 30. Você até vê, mas não focado nas características típicas de um Straddle 30, que é que eu vou estar mostrando aí no próximo vídeo. O movimento da operação do Strangle 30, ele é um movimento diferente do Strangle 16. Assim como também é diferente do movimento do Straddle. E isso eu vou estar demonstrando no próximo vídeo. Então, você não pode nivelar o Strangle 30 nem com o Strangle 16 e nem com o Straddle. Ele requer novos parâmetros e a Test Trade não aborda isso. A Test Trade ela coloca Straddle 25% de lucro, ou para Strangle qualquer delta, ela coloca meta de lucro de 50 ou 21 DTE. Mas eu vou demonstrar no próximo vídeo que você, utilizando metas intermediárias entre os dois, você tem maior PL médio. Mas então, voltando aqui para o que nos interessa, o fato é que, quando você olha esse gráfico, a decisão na qual você vai tomar entre 16, 30 ou 50 pode ser feita baseada simplesmente no seu apetite ao risco. Então, querendo responder ao pessoal, se você não levar até a expiração, aqui seria um perfil mais agressivo, você pode optar Delta 16 se você tiver perfil conservador, 30 se tiver um perfil moderado, tudo isso em alta volatilidade, tá? Não estou falando em baixa. 16 em perfil conservador, 30 em moderado e 50 em agressivo e 50 até expiração em muito agressivo. E 30 também. Então, eu espero que vocês tenham conseguido interpretar corretamente esse gráfico, que é a base do racional, que eu posso dizer, da Test Trade e vai ser também do nosso. Então, quais são as lições? Sabe-se que quanto maior o delta, maior o valor e maior a volatilidade do PL. A questão é se compensa correr mais risco por esse maior PL. Então, uma consequência de, já que quanto maior o delta, maior a volatilidade, logo, a longo prazo, vender straddles trará maiores retornos
desde que segurando até a expiração em maior volatilidade. Mas e ao se manejar? Ao se manejar por lucro, nós vimos lá 25% Straddle e 50% no Strangle 30, obtém-se perfis de pele e riscos semelhantes, enquanto o Strangle 16 tem menores valores de lucratividade, mas também menor valor de desvio padrão. Os resultados semelhantes se obtêm ao se manejar por tempo, em 21 DTE Strangles e 14 Straddles. O ROC diário dos delta 30 e 50 são equivalentes. E o delta 16 aparece em desvantagem porque não se considera a diferença de risco entre eles. E baseado, então, nesse estudo, que então a Test Trade se declara preferir pelo delta 30. Apesar que num estudo depois, ela depois meio que reavalia essa posição dela. Mas você tem aqui elementos, sim, para preferir o delta 30, porque ele vai te dar maior flexibilidade de manejo quando o trade vem contra, maior POB, menos volatilidade de portfólio. Aí vem as nossas principais conclusões de hoje. Quando você está em baixo IVR, independente de manejo, é possível demonstrar que a montagem de Strangle em delta 16 tem melhor relação custo-benefício. Então, entre deltas 30 e 50, você não tem o que pensar. Isso é bom, né? É bom a gente não precisar pensar às vezes. É delta 16. Sempre. Tá? Em alto IVR e levado até a expiração, você também não tem o que pensar. É 30 a 50. Aonde você, caso tenha muito medo, começa no 30, em vez do 50. Mas você vai ser recompensado em ir para o 50 sim. Em alto IVR manejado a 21, ou até mesmo manejado a meio do caminho, a gente pode expandir essa conclusão. Todos os deltas são equivalentes, com ligeira superioridade ao 16. Isso significa que, nesse caso, alto IVR e manejado, o aumento do risco é diretamente proporcional ao PL. O que se conclui que a escolha de delta nessas condições depende somente do perfil de risco de cada investidor. E essa é a mesma conclusão que está lá estampada no livro da Jurispina, que a escolha do delta é uma escolha que está vinculada ao perfil de risco de cada investidor. Então, não há uma conclusão categórica de melhor entre 30 e 50, mesmo nesse caso aqui de levada até a expiração. É uma questão de perfil de risco. É evidente que o 30 vai te dar mais possibilidades de manejo. É evidente. Mas isso só é vantajoso se for em alto IVR. Em baixo IVR não é vantajoso o D30. Tá? Esse aqui é um detalhe muito importante. Ocorre que, considerando o risco intermediário do D30, é possível extrair de cada nível de delta o maior potencial de PL diário, parametrizando adequadamente para cada caso as metas de lucro, tempo e IVR mínimo, que é o que será visto no próximo vídeo. O que eu vou fazer, então, no próximo vídeo? Eu vou trazer mais um estudo, que é o top das galáxias, que é o mais avançado que eu vi lá, e o mais recente. Eu vou trazer todas as conclusões e eu vou definir as melhores metas de lucro
se é 65, se é 50, se é 35, se é 25, de tempo, se é 21 DTE, 15 DTE, de IVR para o delta 16, 30 e o estrela. Ah, Leandro, você fez igual no último vídeo, deixou a gente com um gostinho na boca. Essa é a ideia. A ideia é que você não veja mais Netflix. É que você veja agora o RochaFlix. É muito melhor e faz você ganhar dinheiro. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham curtido. Curta. Espero que você fique tão empolgado quanto eu fico quando eu fico pensando sobre todas essas variáveis. Eu levei bastante tempo para chegar, pode parecer às vezes meio óbvio, mas eu preciso estar muito convicto dessas conclusões, então eu fico muito tempo olhando para elas, refletindo sobre elas, relembrando as minhas operações para ver se elas estão coerentes com a minha experiência que eu tive até agora, para chegar e bater o martelo como eu estou batendo aqui hoje, tá bom, gente? Então, vale muito dinheiro, é muita energia que foi aplicada aqui, muitas horas de estudo e pesquisa. O mínimo que você pode fazer é curtir, comentar, mostrar seu apoio, entra no Telegram, lá o sistema está bombando, cada dia tem uma coluna nova com um novo indicador, o pessoal está empolgadíssimo lá com o sistema, não perca. Tá? Eu acho que eu já posso começar a dizer que nós estamos agora numa onda revolucionária na venda de volatilidade. Tá bom, gente? Então lá, nos vemos no Telegram e também no próximo vídeo. Até lá.